Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da Ideia de Ideias. Meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje temos um convidado aqui super especial, ele que é curador, Luiz Antônio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Achei que está sendo uma experiência super legal para mim. Luiz, como você começou seu trabalho de curador? Então, foi por conta da minha amizade com a Cláudia Bortolato, que é uma das curadoras-chefe do Museu da Imagem do Som. Ela percebendo que eu tenho muito conhecimento sobre filmes, atores, diretores, enfim, ela me convidou. Mas a experiência tem sido muito enriquecedora e prazerosa. Ô Luiz, fala pra gente, quais são os pré-requisitos, as habilidades necessárias para ser um curador? Então, eu acho que você tem que, primeiramente, conhecer, né? Ter um conhecimento sobre o que vai fazer, talvez estudar, pesquisar, procurar saber, enfim, mas e também gostar do que faz, né? Como tudo na vida, precisa gostar do que faz, então é isso. O que mais te deixa entusiasmado em trabalhar no Museu da Imagem do Som? Porque é um espaço onde eu estou dividindo o espaço com várias pessoas que também compartilham da mesma paixão, do mesmo amor pelo cinema do que eu. E, enfim, é um momento que eu estou realizando um dos meus sonhos de exibir filmes. Eu acho que todo amante do cinema sonha um dia em exibir filmes e o meu momento de realizar esse sonho chegou na minha vida. Que legal. Ô Luiz, agora conta pra gente, como que é feita a seleção dos filmes? Você usa algum critério? Como que é? Geralmente a gente exibe aqueles filmes mais antigos, enfim, até mais fora da caixa, não tanto estadunidenses e tal. Mas a gente exibe os filmes antigos que têm alguma relevância e têm algo a dizer nos dias de hoje. E como a curadoria pode impactar a maneira como as pessoas enxergam o cinema? É porque a experiência cineclubista não é exatamente simplesmente você ver um filme. Você vê um filme, mas tipo, tem a presença do curador, tem a presença de outros amantes do cinema, tem aquele clima, aquela ambientação, tudo muda, né? Luiz, e você tem algum conselho assim para dar para aquela pessoa que ela quer se tornar um curador? Ela ama cinema, ela curte muito e ela quer se tornar. Na verdade, são dois conselhos em um. Primeiro, você tem que continuar pesquisando cada vez mais, porque quanto maior for o seu repertório, mais você vai chamar atenção, mais você vai ter mais chances. E também você precisa procurar pesquisar as pessoas certas, ter os seus contatos. É isso. Por que você escolheu Os Boas-Vidas, de Fellini, para a sua exibição? É porque esse é um filme, eu sempre escolho alguns filmes que dialogam comigo, e esse do filme do Fellini, por eu ser um jovem de 21 anos, tal, a gente às vezes está naquela fase meio de incerteza, não sabe o que vai fazer, o que não vai fazer também. Esse é um filme que fala, tipo, de 5 jovens, né, na Itália do pós-guerra, com uma situação meio complicada, que eles estão naquele empecilho, né, são adultos, mas não são. Ô Luiz, e eu sei que também fez parte da sua curadoria, um filme que você considera muito, acho que está entre os melhores filmes da sua vida, que é Casablanca. Você pode falar o porquê da seleção desse filme? Sim. Por 2 motivos. Primeiro porque é um clássico, assim, imprescindível, todo aquele que se diz amante do cinema deve assistir e tal. Porque é muito relevante em vários aspectos, em atuação, roteiro, trilha sonora, enfim. Basicamente é isso. E o que torna Spartacus um clássico inegável? O elenco, a direção do Kubrick, a história também, que se passa no Império Romano, mas fala de crise política, de escravidão. Esses temas que, apesar do filme ter mais de 60 anos, mas permanece muito atual ainda. E eu sei também que o filme Viver, que é do Kurosawa, também fez parte aí da sua curadoria. O filme ele fala sobre o quê? Você pode falar um pouco pra gente o porquê que você escolheu ele? Sim. Até é interessante vocês trazerem esse filme, até agradeço a vocês, porque exatamente ontem, olha que coincidência, eu tava comentando desse filme com um cara que eu trabalho com ele. Tava indicando e tal, mas é um filme, além de ser do Kurosawa, que é um dos mestres, assim, um dos caras que quem curte muito cinema tem que conhecer os filmes dele e tal, mas ele trata de um tema que pra mim ele tem muita relevância e muita pertinência, né, que o que a gente tá fazendo da vida, né, porque tem essa diferença entre viver e existir, e o filme ele levanta essa questão, né, mas o que a gente tá fazendo, né, como que a gente tá aproveitando nossa vida, né, basicamente é isso. E o que você espera que o seu público leva de cada uma dessas exibições? Eu espero que eles fiquem com o filme na cabeça por algum tempo, e não só o filme, com o debate, né? Tipo, que
possa ter trazido novas ideias, ter levado novos pensamentos, enfim. Eu sei que Pacto de Sangue também faz parte aí da sua curadoria. Pode comentar um pouquinho com a gente? Pacto de Sangue é um filme noir, né? Aliás, é um filme que também não é linear e eu gosto muito de filmes de suspense, né? Como nós estávamos conversando, e tem todos aqueles filmes, né? Aqueles elementos, né? Tem a esposa a esposa que quer matar o marido, tal, o amante que fica sendo meio o bode expiatório e tal. Esses elementos e essa ambientação, o fato de ser um filme noir, um filme preto e branco, né? Que tem esse contraste com sombras e tal. Tudo isso eu acho muito interessante e me instiga muito. Como que você acha que o contexto histórico dos filmes influencia sua recepção hoje? Acho que sim, tipo... Então, se eu vejo um filme que, por exemplo, foi feito do Brasil da época do governo militar, eu posso levar em conta o contexto, a época, o que aquele filme estava querendo dizer, e tudo isso acoplado com o governo, né? O que tínhamos na época, para juntar no que o filme estava querendo dizer. Tem algum filme, Luiz, que você gostaria muito de exibir ele e não teve oportunidade ainda, não conseguiu, mas ainda está nos seus planos? Tem um filme que vai ser o último desse ano da minha curadoria, que vai ser exibido em dezembro. É um filme francês dos anos 30, já é bem velho, bem antigo, clássico na verdade. Que chama-se A Grande Ilusão. Acho que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir, mas é um filme muito bonito. É um filme também que, como eu disse, o que me instiga no cinema são os temas, né? E esse filme fala, tipo, se passa durante a Primeira Guerra Mundial e fala como a humanidade das pessoas, ela meio aflora durante a guerra, surge durante a guerra. Isso, pra mim, é até bem bonito de falar. Ô Luiz, e você já tem a data certa, exata, que vai estrear no MIS? Ser exibido? É. Agora, no domingo, vai ser o São Paulo Sociedade Anônima. Uhum. Em novembro vai ser um outro filme e em dezembro, no segundo domingo de dezembro, vai ser esse A Grande Ilusão. Segundo domingo de dezembro, Sim, então. Legal. às 4 horas da tarde. Legal. Você tem os seus top 5 diretor favorito? O problema pra mim de fazer lista é que eu sempre acabo me arrependendo, refazendo e tal, tirando fulano, cicrano. Mas assim, digamos que é a lista do momento. tá bom. É de agora. Sim, eu gosto Kurosawa, Jean-Luc Godard, Hitchcock, Bergman, pra colocar um brasileiro, Glauber Rocha. Show de bola, lista de peso, hein? Lista de peso. E você, Luiz, tem aquela lista dos melhores filmes de todos os tempos. Eu sei que é difícil, mas fala aí pra gente. Tá bom, então, deixa eu pensar. Filmes que eu considero, assim, muito importantes. Até o Casablanca 1, 2001, muito importante. O Sétimo Selo, do Bergman. O filme do Godard, O Acossado, o primeiro dele, que é um filme que moldou de uma outra forma a sétima arte, partiu para uma linha completamente diferente do que era o cinema proposto e imposto por Hollywood, pelos dogmas de Hollywood, e um brasileiro que é o que eu vou exibir domingo, que é o São Paulo S.A. Só um filme antigo, mas os que eu gosto. Legal. Tipo, os que me dizem mais, assim. Ô Luiz, você pode, assim, se você quiser comentar, na verdade eu queria que você comentasse um pouquinho sobre todos esses filmes, mano, um pouquinho só, falar o que ele traz de relevante e tal. Se você não quiser comentar todos, pelo menos uns 3, mas você pode comentar pra gente? Claro. Então, deixa eu começar com o filme do Godard, O Acossado. Como eu disse, uma parada que me atrai muito nele é a proposta de romper totalmente com o cinema clássico que estava sendo em Hollywood, tal, aquele coisa dos finais bem amarradinhos e tal. Enfim, acho talvez até uma coisa meio maniqueísta, mas mostrar apenas o bem e tal. E esse filme, ele é um filme completamente oposto, né? Porque os personagens, eles são bem controversos, né? O Miquel, que é o Jean-Paul Belmondo, e a Patrícia, que é a Jean Seberg, eles são muito controversos, assim. Aliás, o filme tem umas falas, assim, umas cenas bem à frente do seu tempo. Outra parada que me atrai no filme é essa questão de ser à frente do seu tempo. E também pela a direção do Godard, que é um cara que rompe com todos os dogmas. O Godard, uma coisa que me atrai nele é que ele não se fia a nenhum movimento. Apesar de ser um dos pais da Nouvelle Vague, ele é um cara que não se fia a nenhum movimento. Enfim, ele tá sempre buscando o próprio estilo, e é uma coisa que me atrai nisso. E também o final, que é completamente inesperado, se você pensa uma coisa, acontece outra, enfim. E também, deixa eu falar do Casablanca, né, que já é mais pra... É um filme que também uma das coisas que eu gosto, ele une diversos gêneros, né, porque tem uma hora que ele é romance, tem uma hora que ele é suspense, tem uma hora que ele é um filme político, uma hora que é de guerra.
O elenco também, Humphrey Bogart, o Claude Rains, que faz eles têm a última cena, tipo, esse é o começo de uma bela amizade, uma cena clássica e tal. A Ingrid Bergman, que tá maravilhosa, sim, e tipo... Também as cenas do filme, tipo, a cena que a Ingrid Bergman começa cantando As Time Goes By e tá com o pianista lá, eles estão no bar. Isso, tipo, é uma cena que, sabe, me marca bastante. Agora falando do filme brasileiro, o São Paulo Cidade Anônima, é um filme também que me toca pelo motivo dele quebrar esses paradigmas da narrativa clássica e tal. E tem uma outra parada interessante, que esse é um filme que está no meu plano afetivo, né? Porque teve uma época da minha adolescência que eu era muito, assim, fã da Eva Vilma, que é a atriz do filme. Eu consegui conhecer ela. Ela, infelizmente, já faleceu, mas eu consegui conhecê-la. E levei meu DVD do São Paulo S.A. para ela autografar, e ela autografou. Isso foi uma parada que no meu plano afetivo ficou muito marcado, entende? Enfim, isso marcou bastante, é por isso que eu gosto tanto do filme. Legal. E o que você acha que é a diferença do cinema novo de outros movimentos? É que, trazendo assim para a linguagem do cinema brasileiro, o cinema novo, ele, antes, nos anos 50, a gente tinha os filmes do Oscarito, do Otelo, que eram comédias, né? Uhum. Que eram filmes mais despojados, assim, mais pipoca, o que seria o cinema pipoca de hoje. E o cinema novo, ele vem com uma proposta de romper essa narrativa, esses estigmas, assim, e de trazer um filme mais, que é até mais politizado, trazendo, tipo, um filme mais politicamente relevante, assim, que é também feito totalmente na garra, né? Tem até aquela história do Glauber, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, tal, de fazer um filme sem recursos. Mas, enfim, é isso. E, Luiz, fala pra gente, tem um ranking de 5 melhores atores ou atrizes de todos os tempos que você considera? Então, eu gosto muito do Kirk Douglas, que é o meu ator favorito. Até eu li a autobiografia dele, curti bastante, recomendo, inclusive. Eu gosto muito do Burt Lancaster, do Mastroianni, enfim, deixa eu me pensar. O Marlon Brando, claro. Marlon Brando. E vamos... Você quer os 5 atores e 5 atrizes? Pode ser, melhor ainda. Beleza, não, beleza. Marlon Brando, e deixa eu... citar um brasileiro, eu gosto bastante do Otton Bastos. Otton Bastos. Que ele é um ator veterano que fez diversos filmes, tem diversos papéis e tal. Ele que tá em Deus, o Diabo, Terra do Sol. Tá, né? ele que é o cangaceiro lá do filme. Isso. Exatamente. Agora vamos lá, passando para as atrizes. Enfim, gosto muito da Liv Ullmann. Acho ela maravilhosa, né? E que ela não é só atriz, ela é diretora, ela escreve e tal. Acho legal quando você tem um profissional multimídia, né? Que é uma pessoa que, além de atuar magnificamente bem, também escreve, também dirige. Gosto muito da Liv Ullmann. Fernanda Montenegro, maravilhosa, que também tá em diversos filmes do cinema brasileiro, de muita história, ela tem muita coisa interessante para contar. Deixa eu pensar. Meryl Streep, claro. Musa, assim, excepcional atriz, enfim. Eu gosto muito da Ingrid Bergman também, que teve uma época que ela foi a minha atriz preferida. Ela fez vários filmes interessantes, né? Vários filmes relevantes também. Enfim, deixa eu ver. Tem uma atriz francesa que é do Jules e Dina, Jeanne Moreau. Gosto muito dela também. Ela era maravilhosa. Quais elementos você acha essenciais em um filme para considerar uma obra-prima? Esse conceito de obra-prima é relativo, né? Porque o que é obra-prima para mim pode não ser pro Isaac, né? Pode não ser para você. É o conjunto, né? O roteiro, a história às vezes é muito legal, a gente se amarra na história, às vezes tem o elenco que a gente gosta, que a gente tem a afeição, tem a direção também, mas é um conjunto de filme, um conjunto de fatores que, corroborados, dá pra gente considerar um filme uma obra-prima. E qual que é o seu estilo, assim, de curadoria? Então, como eu estava comentando com vocês, eu gosto de trabalhar com os filmes antigos e que tem algo a dizer, tem alguma relevância nos dias de hoje. Top 5 cenas que marcaram a sua vida. Puxa, são Essa tantas. é boa. Essa é boa. São tantas. Para começar com a cena do Casablanca, que é a cena do piano. Uhum. Tem a cena final do
Spartacus, né, que tá a Varínia, né, que o Spartacus foi crucificado e tá a Varínia, que é o grande amor da vida dela, né, que tá, assim, tá com... Assim, tá falando assim, adeus, meu amor, assim, é uma cena bem bonita também. A cena do limite, né, que é a cena que acho que é a cena que começa o filme que fecha o filme, que tá a mulher, a moça, ela tá algemada e tá no rosto dela, tem, tipo, uma cena também que me impacta bastante. Enfim, tem vários. Outro filme brasileiro, e essa é uma cena bem pesada, né, a cena do Carandiru, né, quando os policiais entram e tem aquele massacre, tá uma cena muito Ela forte é também. forte. É, muito pesada, né. E deixa eu finalizar. A cena do Parasita, que também é muito marcante, né? Que o cara mata o patrão. Isso também é bem. Agora, posso só querer fazer um top 6? Pode ser, Pode. fica à vontade. A cena do Viver, que ele tá o Watanabe, que é o protagonista, que ele tá cantarolando uma música e tal, e tá no playground, no balanço do playground, e ele tá cantarolando e tem aquela neve e tal caindo nele. É uma cena bem singela e bem bonita. Como você vê a diversidade e a representação no cinema hoje? Essa é uma questão até um pouco polêmica, né? Porque o que a gente mais vê, né? E é o cinema, é o cinema hollywoodiano, né? Mas essa é uma questão muito difícil. Acho que a gente até podia debater um pouco mais sobre ela. Mas eu acho que a questão da diversidade, eu acho que isso está melhorando, né? Quando a gente vê mais filmes sendo protagonizados por pessoas negras, tal, mais mulheres dirigindo, enfim, mais filmes com temas até meio polêmicos, assim, porque eu acho que isso deve ser debatido e essas questões devem ser trazidas. Mas, tipo, se a gente comparar com os filmes protagonizados por pessoas negras, por exemplo, hoje e nos anos 60, acho que a gente está evoluindo e tá... Eu tô otimista quanto a essa questão. Que legal. Mas hoje, legal que a gente tava vendo isso, tem a Greta, né? Que fez a Greta Barbie, Gerwig. que fez maior sucesso também, né? Sim, Isso é né? isso que é legal, a diversidade. Agora falando sobre a Barbie, mais uma coincidência, esse é outro filme que eu tava conversando com meu amigo do trabalho. E que Barbie a gente vê como se fosse um filme sobre uma boneca e tal, mas tipo, o que eu achei da hora do filme é que ela é sobre uma mulher se afirmando enquanto mulher, né? Isso é uma Exatamente. parada da hora. Ô, Luiz, fala pra gente assim, o quão você acha que é importante, o quão impacta uma boa trilha sonora em relação a um filme, e você tem uns top 5 aí, melhores trilhas sonoras de todos os tempos? Então, tem muitas trilhas que eu gosto, mas eu acho que a trilha, ela é um instrumento interessante a partir do momento que ela serve pra contar a história, né? Pra corroborar com a trama. Mas eu gosto muito da trilha. Tem alguns filmes brasileiros que eu gosto muito da trilha, Cidade de Deus e Tropa de Elite e tal. Não só as canções que já são muito boas, mas a trilha em si é muito boa, enfim. O Doutor Zhivago, que é o épico, eu acho muito da hora a trilha. Enfim, Senhor dos Anéis, gosto bastante da trilha, enfim. Deixa eu me pensar. Até o próprio Viver, que eu gosto muito, um filme que tem uma trilha interessante e tal. O que você pensa sobre a popularidade das plataformas de streaming em relação ao cinema tradicional? Essa é outra questão bem difícil, né? Porque me parece que com o advento dos streamings, as pessoas meio que deixaram de ir ao cinema ou estão indo menos, né? Porque você tem um equipamento, que você pode ver o filme de graça na sua casa, tipo, até naquela questão, né, no conforto do celular, não precisa se deslocar, ir pro shopping ou ir para outro lugar, enfim. É uma questão difícil, mas eu acho que finalizando, eu acho que o cinema vai persistir. Sempre, não vai acabar. Vai As sempre salas. Sim. continuar. Ô Luiz, fala pra gente assim, o que você acha da indústria cinematográfica hoje comparada com décadas atrás? Então, a gente teve essa greve, né, dos roteiristas em Hollywood. Essa questão, quanto mais a IA for chegando, eu acho que é bem difícil, né? Mas enfim, eu acho que tudo tem seu lado positivo e negativo. Eu acho que a IA vai trazer, ou esses equipamentos de efeitos vão trazer coisas até mesmo efeitos que não eram possíveis antigamente. Enfim, eu só espero que não roube o lugar dos atores, dos roteiristas, mas eu vejo essa questão dos efeitos serem mais arrojados, mais aprimorados. Essa questão eu vejo com otimismo também. Ô Luiz, e fala pra gente, você acha que a safra de filmes atuais, comparado com as de décadas atrás, o que você acha? Que fase que a gente está numa fase boa do cinema ou não? A fase anterior, as fases anteriores eram melhores? Então, tem até um argumento que eu repudio, tipo, que tem essa galera que diz que não se faz mais filmes como antigamente. Isso eu repudio, porque
toda fase tem filmes muito bons e filmes muito ruins. Tipo, filmes dos anos 60 tem filme muito bom e filme muito ruins. E hoje é a mesma coisa, né? Tipo, tem filmes desse ano e do ano passado muito bons e também muito ruins. Isso é normal. Mas você falou sobre o IA, né? Até os dubladores nossos, né? Foram para Brasília discutir, né? Em relação a isso. Porque eles têm medo que o IA pode tomar até eles, né? A Sim. voz deles, né? Sim. É bom também e não é, né? Porque a tecnologia é boa nesse sentido, né? Mas como você sente sobre a crítica do cinema em geral? Então, uma coisa que eu preciso acompanhar mais, até não faço com a devida frequência, é acompanhar as críticas, né? Mas sempre tem aquela... É até uma coisa meio pessoal, né? Sempre tem um crítico que a gente gosta mais e o que a gente não gosta tanto, né? E aproveitando isso aqui, eu não vejo, por exemplo, vou assistir um filme. Eu não vejo nada de crítica daquele filme para eu ter uma ideia mais limpa do filme e ter a minha ideia e depois eu comparo com a dele, né? Você é aquele cara que pega aquele filme, eu vou ver aquele cara falou primeiro, para mim depois assistir o filme, ou você fala, não, eu vou assistir o filme depois eu vou ver? Então, eu vou contar pra vocês uma historinha até engraçadinha. Eu fui assistir um filme, eu ia assistir um filme, não cheguei a assistir o filme, mas eu sempre vejo a nota no IMDb. Esse é o meu farol, né, digamos assim. Aí quando eu digitei o título lá bonitinho, a nota do filme tava 3,1. Nossa, até aí desanimei. Nossa, nem vou assistir, tipo, sabe? Vou assistir um filme que esteja mais bem avaliado, assim. Não vou perder tempo com esse filme deve ser muito ruim. Mas você não assistiu? Não. Não, tipo, porque me desanimou totalmente, assim. Totalmente. Mas você não vai assistir? Talvez, não, acho que mais provável que não. Ô, Luiz, e os remakes? Você acha que eles podem trazer boas ideias ou você acha que é uma falta de originalidade? Vou te dar um exemplo clássico. O filme do Brian De Palma, o Scarface, ele é um remake, né? E o original é de 1932, se não estou enganado. E o remake, ele é muito bom, tipo, não deixa nada a dever ao original. Eu acho que até que, em certos pontos, supera o original, porque traz novas ideias, um novo elenco, uma nova direção, uma nova forma para pensar a história. Enfim, isso eu acho que é muito interessante. E se você tocou em Scarface, você acha que um novo remake do Scarface, o que você acha dessa ideia? Assim, o que me preocupa nessa ideia é encontrar um ator do calibre do Al Pacino, né? Não sei. Então, eu acho que, como o filme já é um remake, você vai fazer o remake do remake, depois você vai fazer um remake do remake do remake do remake, aí não vai acabar mais. Fim, né? Tipo, quando você vai mexer nesses filmes assim que já são tão clássicos, por exemplo, O Poderoso Chefão, eu sou radicalmente contra um remake dele, porque o filme já é tão bom, e marca tanto que eu acho que é completamente desnecessário um remake. Enfim, nesses casos eu sou contra. Mas tem algum filme que você acha que seria uma sacada interessante ter um remake? Não um remake, mas outro dia eu tava pensando eu tive uma ideia de fazer um Tropa de Elite 3. Nossa, a gente tá falando sobre isso, né? Tava. Mas ia ser um filme meio nos moldes do Blade Runner 49, tipo, ia ser Tropa de Elite 2042, tipo, um filme de ação de ficção científica. Caraca. E a ideia que eu tive é que o Nascimento ia estar velho, decadente, cansado, ia ter que encontrar um outro substituto, não sei. Caraca. Aí, não sei, ia aparecer um sistema bem pior, assim, que ele ia ter que enfrentar alguma parada assim, nesse estilo, né? Nossa, fazer um filme de ação de ficção científica. E como você lida com as opiniões divergentes sobre um filme que você ama? Eu busco diálogo, né? Tipo, eu busco entender porque aquela pessoa não gosta, ou porque aquele filme já funciona comigo, não funciona com ela, mas é isso. Isso. Ô Luiz, agora conta pra gente aí, tem algum filme que você considera subestimado e outro superestimado? O superestimado eu não sou chegado no filme Aquários, né, brasileiro, com a Sônia Braga, enfim, eu tenho alguns problemas, mas talvez a questão até mais simples, talvez o filme simplesmente não dialogue comigo. Agora, um filme que é subestimado, eu acho que muitos filmes brasileiros também são subestimados, assim. Eu não vou saber te dizer especificamente mas a gente vê tantos filmes brasileiros interessantes, sim, que vale a pena tirar o seu tempo para ver, mas não são divulgados, ou a galera simplesmente, por conta desse preconceito com o cinema brasileiro, simplesmente não vê e tal. O que a gente pode mudar pra gente mudar a cara dos brasileiros em relação aos filmes brasileiros? É que essa é uma questão bem complicada, né? Porque é uma questão cultural. Se você for reparar, culturalmente, a gente não se importa muito com a nossa cultura, com a nossa memória, a gente estava até comentando disso antes, né?
Então, esse é um problema de muitos anos e, infelizmente, com essa questão eu não sou tão otimista. A gente pode ir mudando, sim, vamos mudando aos poucos, mas vai demorar algum tempo ainda. Vou te dar um exemplo. Eu sei que o seu Isaac já, também já foi pra lá. Eu fui em Gramado e tava tendo um festival de cinema de Gramado. E chegando lá, reparei assim, mas tinha muita gente. E muita gente que gosta de filmes brasileiros, que tipo, acompanha tudo. Eu acho que tá mudando um pouco o cenário nessa parte. Porque hoje eu vejo muito, por exemplo, o filme novo da São Tomelo com a Fernanda filha- Torres? Isso. Todo mundo tá falando bem. Você pega as redes sociais, a galera já tá comentando, querendo ver. Não é um bom sinal que tá mudando um pouco mais essa geração? Sim, aos poucos a gente vai mudando. Às vezes tem um caso de, como o filme que você citou, teve mais repercussão e tal, foi para pro exterior, aí nesse caso tem mais repercussão. Mas a gente vai mudando aos Vai mudando poucos. um pouco. Luiz, você acha que a crítica cinematográfica influencia a opinião do público? Então, tem não sei se vocês conhecem o Thiago Belotti, de lá de Brasília, do canal Meus Dois Centavos, Sim, que ele é um cara que até tem, acho que na comunidade cinéfila, ele tem uma certa influência, mas, por exemplo, quando saiu o Jurassic World, ele detonou o filme e isso não influenciou. O filme fez muito sucesso no Brasil. Enfim, mas eu acho que a resposta para sua pergunta é não, porque os grandes cineastas, o Scorsese, Coppola, o Moldover, eles detonaram os filmes da Marvel e, no entanto, continuam fazendo dando muita bilheteria. Acho que nesse ponto não é. Então vamos para uma pergunta. Aí você tocou num ponto interessante. O Scorsese, né, falou que os filmes da Marvel, ele comparou os filmes da Marvel com um parque de diversões, né? O que você acha dessa opinião do Scorsese? O que você acha? O que você tem a dizer? É uma parada bem polêmica, né? Mas, enfim, eu não concordo. Aliás, não foi apenas o Scorsese, eu acho que ele e o Woody Allen, eles falaram que os filmes da Marvel não são cinema. Eu acho que são cinema, mas é para um outro público, tem um outro escopo, tem um outro viés. Não é um filme que você vai sair por aí falando, nossa, é o filme da minha vida, é o filme que eu tenho que falar para todo mundo assistir. Pode até acontecer, mas eu não vejo assim, tipo, é um filme que você chama, vamos no cinema, tal, chama a galera para assistir. Tem outra pegada, é um filme, são cinema porque eu não concordo com, a partir do momento que ele fala que não são cinema, eu não concordo, porque, tipo, eu não sou chegado a funk, mas eu não posso falar que funk não é música, assim. É um outro estilo de música que eu não gosto, mas continua sendo música, entende? Então, a partir do momento que ele fala que não é cinema, eu já discordo. Você se incomoda com a cultura do cancelamento em torno de certos filmes? Eu sou contra o cancelamento, enfim. Para te dar um exemplo, o famoso filme do Marlon Brando, do Bertolucci, O Último Tango em Paris, né? Que teve uma cena de estupro real, né? E eu entendo, eu sei que essa cultura do estupro é uma coisa terrível, até porque nós estamos em um dos países em que mais mulheres são estupradas por dia, aliás, por hora ou por minuto. Mas enfim, a gente precisa olhar o filme enquanto obra de arte. É até bem polêmico que eu vou falar assim, mas tipo, o filme enquanto obra de arte ele não pode ser cancelado, né? Tipo, e até o Marlon Brando, que era um cara bem polêmico, tal, tem acusações de estupro contra ele e tal, mas eu sou contra cancelar o artista, cancelar, tipo, é importante separar o artista da pessoa. Porque se a gente for cancelar todos os artistas, a gente não vai poder mais admirar ninguém, entende? Tem também a questão do Polanski também, né? Que é bem polêmico também, né? Essa questão do Polanski é até mais esclarecida, né? Porque ele confessou, né, que abusou da menina e tal. E ele não pode ir para os Estados Unidos, porque se for ele vai preso, né? Mas eu vou continuar assistindo os filmes dele. Claro que, evidentemente, sou contra o abuso sexual, repudio o que ele fez enquanto pessoa, acho que o que ele fez é horrível. Né? Até me faltam mil palavras para descrever o que eu sinto quanto a isso, mas enfim, como artista eu vou continuar a admirar o trabalho dele. Agora, essa é polêmica. Como você lida com os filmes controversos, que geram polêmica demais? Por exemplo, Laranja Mecânica, O Último Tango em Paris. Eu tendo a analisar o filme por dois viés. Como eu disse, eu analiso o filme enquanto obra de arte, não o que enquanto o filme tem a dizer, enquanto documento político, social, enfim. Dois, tipo, se o filme faz a minha cara, eu vou assisti-lo. Se não faz a minha cara, eu não vou assisti-lo. É até uma questão mais simples, né? A gente estava comentando do Irreversível, né? Que tem uma cena de estupro que dura mais de 10 minutos. Enfim, é um filme que eu não pretendo assistir simplesmente porque eu não me agradaria e enfim, eu acho que na minha lista eu tenho filmes mais importantes para assistir. Mas que, para mim, tem mais relevância. Luiz, e qual o papel do cinema na sociedade contemporânea?
Eu acho que o cinema, não só o cinema, mas a arte em geral, ela é muito importante e essencial pra gente quebrar esses preconceitos, tal, esses estigmas, né? Enfim, tipo, a partir do momento que a gente tem mais mulheres dirigindo, por exemplo, eu acho que é uma forma da gente combater esse machismo estrutural dentro do ambiente cinematográfico, né? E isso é uma coisa até boa, uma evolução, porque se a gente for comparar as mulheres diretoras nos anos 80, por exemplo, e hoje, a evolução foi muito grande, que a gente tem é muito maior a quantidade. Como você escreveria Nouvelle Vague? É isso que fala? Nouvelle Vague. Isso, em poucas palavras. Um movimento essencial que serviu para romper com o estilo de filme hollywoodiano na época. E a nova Hollywood? É a nova Nouvelle Vague versão Hollywood. Tipo, não tem muito o que dizer, porque na Nouvelle Vague o Scorsese, o Coppola, a Brian De Palma, esses caras eles estavam querendo romper com o estilo de filmes que realizavam no país deles, né? Que não são filmes mais alegrinhos, não tem essa história de final feliz, do casalzinho que quer ficar junto, mas tem uns problemas. É isso. Ô Luiz, você consegue falar pra gente, assim, o Edgar citou da Nouvelle Vague, falar um pouquinho do movimento, como é que ele começou? Você consegue... É um movimento muito interessante de se analisar porque o Truffaut, o Godard, esses caras, Chabrol, esses cineastas, assim, eles eram críticos de cinema. Todos eles foram oriundos da crítica. E em 1952, eu até fiz um trabalho da faculdade sobre isso, eles fundaram uma revista que se tornou famosíssima e ainda é muito influente, chamada Cahiers du Cinéma. E dessa revista eles partilhavam os pensamentos, as opiniões deles sobre cinema, sobre o que eles pensavam do cinema feito na época deles. E dali eles começaram a fazer os primeiros curtas, teve as primeiras experiências, né? É interessante, né? Porque os grandes cineastas das antigas, eles não são formados em cinema, né? Eles aprenderam a fazer cinema na raça, na prática mesmo. Por isso que eu sou tão fã desses caras, assim. Eu acho que essa ousadia do movimento de querer romper com o estilo hollywoodiano foi o que o fez tão notório. Quais elementos do cinema novo ainda ressoam no cinema atual? Do Brasil, né? Isso. Tipo, quando a gente vê focado mais na classe baixa da sociedade e nos problemas sociais, a gente vê filmes como Cidade de Deus, Tropa de Elite, Carandiru, até mesmo Bacurau, que são filmes que têm essa influência de crítica social, enfim, de falar dos problemas do nosso país. Você assistiu esse último filme do Kleber Mendonça Filho? Retratos Fantasmas. Você eu comecei a assistir, mas não terminei, enfim, talvez não tava curtindo muito, enfim, mas é um filme... acho que é um filme bem pessoal, né, que ele fala sobre... tá falando sobre ele, né. Mas é um documentário ou é um filme? É um documentário. E Luiz, você tem um filme assim que você diria que é um filme que você considera muito complexo, muito difícil de entender? Tem algum filme que você pode falar pra gente? O próprio Limite, aliás, o filme do Godard, Pierrot Le Fou, O Demônio das 11 Horas, tipo, é um filme daqueles que você tem que ver mais uma vez pra entender, tipo, na primeira você vai pirar na batatinha, né? Usar uma expressão famosa, né? Algum filme recente que você acredita que captura o espírito um desses movimentos? Existe um filme iraniano de um diretor chamado Jafar Panahi, o filme Sem Ursos, um filme chamado Sem Ursos. Esse diretor é muito interessante porque como ele é perseguido no país dele, ele foi preso, inclusive, uma perseguição, censura, uma coisa bem triste que passou por ele, mas ele filmou com um celular. Caraca. E é um filme feito pelo celular, o Sem Ursos, né? E ele tem essa estética até mais underground, né? Mas claro, por uma questão política, mas acho que bebe na fonte desses movimentos. E tinha uma pergunta, eu ia perguntar, acabei esquecendo. Você curte filme indiano? Preciso conhecer mais. Mas já assistiu alguns? Eu acho que o único filme indiano que eu vi, se não estou enganado, é aquele Quem Quer Ser um Milionário, que é indiano e britânico, né? Aquele do programa de auditório, né? Sei. E é bom, e é muito bom. É forte, tá? É forte, exato. Ô Luiz, e você assim, na sua curadoria, você já recebeu assim um feedback positivo e algum feedback talvez negativo que você gostaria de compartilhar com a gente? É interessante, né? Porque, agora falando de mim como pessoa, sempre que me elogiam muito, tipo, falam que eu sou muito inteligente e tal, tenho muito conhecimento, às vezes até me fica um pouco acanhado, né? Com receber tantos elogios, mas eu tenho evoluído bastante na curadoria, acho que conforme a gente vai mais aprendendo e vai fazendo mais, a gente vai, enfim, ganhando mais experiência, enfim.
Ainda bem que a maioria dos feedbacks que eu recebi foram positivos. Tem os negativos, tipo, que eu deveria falar mais alto e tal. Às vezes eu não me expressei da forma correta, enfim. Às vezes tem esses feedbacks negativos, foram poucos. Mas a experiência, como eu já falei, tem sido muito valorosa e um aprendizado muito grande para mim. Você já considerou curar uma exposição focada em um movimento específico? Olha, muito boa essa ideia. Nossa, ser curador de exposição é uma parada que ainda não tinha me passado pela cabeça. Até agradeço sua ideia, muito boa, vou relevar. Show. E nos chama pra ver depois. Claro, claro. Luiz, fala pra gente, você acha que o movimento Nova Hollywood influenciou o cinema que a gente tem hoje? Influenciou muito? E você consegue citar, talvez, algum filme assim do cinema atual, do cinema contemporâneo, que lembra muito o cinema da Nova Hollywood? Acho que o Taxi Driver, né, que é um filme que... Saber citar ele é influenciado ele influenciou vários filmes, mas acho que não sabia citar. Ah, me lembrei. O Taxi Driver influenciou o Coringa, né? Que tanto o Taxi Driver quanto o Coringa, eles falam como que o sistema enlouquece um cara. Isso que eu acho que é uma ideia bem relevante e bem maneira de se analisar. Nossa, agora é curioso, hein? Agora, depois você conta a sua opinião pra gente. Sei que você vai assistir o filme do Coringa 2, né? Se a segunda parte agora, ela conversa ainda com o movimento da Nova Hollywood. Depois você conta pra gente o que você acha. Depois a gente comenta. O que você acha que esses movimentos mudaram a forma como fazemos e assistimos filmes? No sentir dos filmes, tipo, quando você encontra um filme que é politicamente engajado, ou que ele é socialmente relevante, ou que ele é, tipo, é uma explosão mesmo, e você às vezes fica sem entender nada, tipo, isso impacta tanto na nossa percepção social e na nossa percepção, tipo, isso nos instiga a vê-lo novamente, a pesquisar e tal. Você acha que, assim, que os movimentos cinematográficos que aconteceram, ele era um retrato da sociedade naquela época? Assim, você pode comentar um pouco? Ah, com certeza, né, porque Nova Hollywood, a população estadunidense estava empolvorosa, estava indignada pela guerra no Vietnã, né? Que, enfim, foi um conflito terrível, mas eu acho que esses cineastas, e não só os cineastas, os atores, e posso citar aqui, por exemplo, a Jane Fonda, eles e ela encontraram no cinema uma forma de expressar indignação quanto a esse período. E o legal é que nesse período teve muito filme fazendo, principalmente de comédia, né? Fazendo uma sátira do governo em relação ao Vietnã, que foi um movimento muito forte naquela época, né? Exatamente. É interessante, né? Usar a comédia como crítica. Como crítica, exatamente. Isso que eu acho interessante. Como você vê a evolução do cinema nos últimos 20 anos? A gente evolui bastante. E essa evolução é uma constante, né? A gente vê... Como eu disse, sempre temos filmes muito bons e muito ruins, mas eu acho que os efeitos... tudo tá muito moderno. E isso contribui esteticamente, contribui para a história também. Mas tem algum movimento que você pretende, talvez futuramente, não sei, mas se aprofundar mais, ou algum outro movimento, talvez que a gente não citou, enfim? Até propriamente a novela Vague. Nesse último ano eu tenho me interessado muito por conhecer filmes japoneses. Tem muitos cineastas japoneses que são muito talentosos, assim, e vários filmes assim que vale a pena conhecer. Nossa, já assistiu Drive My Car? Ainda não vi, mas eu vi o outro desse diretor que é o Roda do Destino. Gostei bastante. É bom? Sim, é um filme episódico, né? São 3 historinhas e é uma melhor que a outra. Assim, Mas fala sobre o que, assim, dando uma sinopsezinha? É questões familiares, né? Tem uma menina que tá meio distante da vida que ela tem e quer levar uma outra vida e tal. Tem um casal que não se reencontra. Nossa, Drive My Car é um filme sensacional. Acho que do ano que ele foi lançado, pra mim, é o melhor filme do ano. Sem brincadeira. O famoso ano que o Will Smith bateu no Chris Rock, deu tapa. Verdade, bem lembrado. Isso ofuscou completamente a cerimônia, né? Porque o cara batendo no outro acabou com a noite, né? Porque era uma noite alegre, uma noite realmente que unia as pessoas que têm a paixão em comum pelo cinema. Aí o cara vai lá e fica aquele clima ruim, né? O que você acha da popularidade dos super-heróis no cinema atual? Falando da minha opinião pessoal, esses filmes eles não dialogam muito comigo. Eu assisto os mais clássicos, tipo o Superman antigo, o Batman do Tim Burton, por exemplo. Mas no geral eu não acompanho muito. Mas eu sei da popularidade e da influência. Quais filmes do cinema contemporâneo que você acredita que serão clássicos no futuro? Então, o Bacurau, por exemplo, é um filme que já se tornou um filme clássico do cinema brasileiro. É interessante, né? Um filme clássico instantaneamente.
E até o próprio Anatomia de uma Queda, né? Que é talvez por ser um filme que não dá um final, deixa o final em aberto pro público pensar, talvez ele fique um filme que se torne clássico, assim, pro futuro. Como o cinema contemporâneo se compara ao passado em termos de narrativa? O cinema tá muito mais arrojado, né? As narrativas ficaram mais arrojadas, né? Talvez no passado, até por recursos mais escassos, não se podia fazer narrativas assim tão modernas, assim, tão desafiadoras. Você acha que o cinema hoje está mais dinâmico do que no passado? Assim, as pessoas mais novas, elas têm um pouco de dificuldade de assistir filmes clássicos. Você fala, é chato, é parado. Você acha que... O que você acha? Eu acho que tem dois fatores aí. Primeiro que uma pessoa, por exemplo, que eu sou da geração Z, ela vai ter um pouco de dificuldade em assistir um filme como Casablanca, um filme como Viver, porque a estética do filme, isso é questão de época mesmo, é completamente diferente daquela... A pessoa tá acostumada, porque por geração mesmo tá acostumada com um filme mais dinâmico, assim, mais que não deixa espaço para pensar e tal. Tinha que tacar na cabeça de jovens Z assistir Nazarov. Sim, temos que... A gente precisa valorizar os nossos artistas. Exatamente. Porque no futuro, daqui a 30 anos, quem vai saber que eles existiram? Exatamente. Falou Diretores tudo, do cinema contemporâneo, que você considera que são diretores inovadores, assim, tipo, alguns nomes, assim, de grandes diretores da nossa época. O Bong Joon-ho, que eu acompanho bastante o trabalho dele, que o trabalho que ele fez no Parasita é muito interessante, né? Porque você vê o roteiro do Parasita e você pensa... Não, o cara não imaginou isso, né? O cara não pensou isso. Tipo, ele tem que ter uma mente super fora da caixa pra imaginar isso. O Bong Joon-ho é um cara que eu acompanho ele, o próprio Kleber Mendonça Filho, que ele tem um trabalho que, a meu ver, é interessante, tem bastante coisa a dizer. Até o Nolan que é um cara que... O interessante do Nolan, e talvez até seja esse o motivo pelo qual ele tenha tantos haters, assim, é que ele é um cara bem desafiador, né? Os filmes dele são pra ficar na cuca. São pra ficar na cuca e criar galo. Ele é bom nisso. Você já assistiu Tenet? Então, esse eu vi no cinema, foi o único filme que eu vi no cinema na época da pandemia. E esse é um filme do Nolan, apesar de eu admirar o diretor, não me desceu. Não curti porque eu acho que ele viajou tanto que não me disse muita coisa. Você acredita que a curadoria é uma forma de arte? E por quê? Sim, eu acho que é uma forma de arte a partir do momento que a gente divulga os filmes e agrega as pessoas que têm o mesmo gosto em comum a compartilharem. Que a gente compartilha a arte. Primeiro eu quero saber se você acredita, né, que o cinema influencia a vida das pessoas e, se sim, como influencia? Essa sua pergunta é muito boa, né? Para citar um caso do nosso país, que é típico a todos nós, é o Tropa de Elite, os dois filmes, né? Eles, não de influenciar a vida, mas de cravar tanto na memória que até hoje se repetem as frases e tal... Enfim, mas acho que influenciou a vida, e eu posso até citar esse mesmo filme. Talvez o Tropa de Elite, ele tenha trazido à tona uma geração de pessoas que pensam como o Nascimento, enfim, que tem as mesmas visões políticas do personagem. O filme foi o estopim para que essas pessoas aparecessem, talvez. E qual foi o maior aprendizado que você teve até agora como curador? Exibir o filme, é dialogar com o público, enfim, até esse diálogo com o público eu acho que é uma coisa muito importante. Como que você equilibra, né, assim, os seus gostos pessoais, isso para curadoria, com a expectativa do público? Então, é uma parada bem interessante, porque o público que vai no MIS, ele não espera ver um filme da Marvel, um filme da Disney, coisa parecida. Ele espera ver um filme mais cabeça, um filme que pense. Olhando por esse viés, o meu gosto e o gosto do público acabam convergindo. Como você acha que o trabalho de um ator pode afetar o resultado de um filme? Então, assim, uma coisa interessante, né? O personagem pode ser muito bom, mas se não tiver um ator à altura para interpretá-lo, um ator que esteja preparado para aquele personagem, tudo pode ir por água abaixo. Eu penso assim. Luiz, eu quero fazer duas perguntas. Primeira é em relação à questão do diretor, assim, o que é melhor no diretor? A visão que ele tem em relação ao projeto que ele tá desenvolvendo ou no caso, a experiência técnica? Eu acho que os dois, porque de certa forma eles se englobam e convergem, né? O diretor, ele pode ter uma visão show de verdade, mas se ele não tiver a experiência para dirigir aquele filme,
não vai dar certo. Por exemplo, você não vai pegar o rapaz que acabou de sair da faculdade de cinema pra dirigir Poderoso Chefão, por exemplo, porque ele vai se sentir até meio um peixe fora d'água, assim, o que eu tô fazendo aqui, né? É importante ter os dois. E o que você considera mais importante em um filme? É o roteiro, a direção, as atuações? Qual o elemento, assim, que você considera... Todos são importantes, ok, mas aquele que você considera o primordial. Como eu disse, é um conjunto de fatores que conversam pra ter um bom filme, mas se você for pegar o que de primeiro me atrai, eu acho que são dois. Ou é o elenco, aliás, três. Ou é o elenco, ou a direção, ou é a história. Como você vê a carreira do Zé do Caixão, Nazarop, no cinema brasileiro? Então, é muito interessante, aliás, muito boa essa pergunta e pertinente. Porque o Zé do Caixão, ele foi o primeiro cara que levou o gênero terror a sério no nosso cinema, né? E ele se tornou meio que um mito da nossa arte, né? Tanto que os filmes dele ainda estão aí e tal. O Mazzaropi, o que eu acho bacana dele é que ele foi meio um Chaplin do Brasil, né? Que ele atuava, escrevia, dirigia, produzia. Exatamente. A gente pensa que os filmes dele são meio comédia, mas tipo, também traz... Por trás da comédia tem as discussões, enfim, tem as polêmicas e tal. Isso que eu vejo na realidade. Ele faz você pensar, né? Pois é, isso que eu acho interessante. Ô, Luiz, você falou do filme da Barbie, né? Fez até alguns comentários pra gente. E o trabalho da Greta Gerwig, a diretora do filme, assim. Fez alguns outros filmes, assim. O que você tem alguma coisa a dizer em relação à direção dela? A questão da Barbie, da Greta Gerwig, é bem interessante, porque a Greta Gerwig, ela vinha de outros filmes como Lady Bird, que também é um filme sobre uma mulher se descobrindo. Só o que só muda é o viés, né? Mas eu acho que a bagagem da Gerwig, enquanto uma mulher, né? Porque eu acho que se o filme fosse dirigido por um homem, nossa, é meio até péssimo até pensar, seria um desastre. Então, acho que esse viés da Gerwig de querer falar sobre as mulheres, sobre o público feminino e sobre uma mulher se descobrindo, eu acho que é muito positivo e trouxe muitas coisas boas pro universo do filme. E qual é melhor, Oppenheimer ou Barbie? Eu não vou saber responder isso, porque são filmes tão diferentes, né? Um é um filme mais musical, até uma comédia, assim. O outro é um filme político, enfim. Todos têm suas qualidades, né? Eu vou aproveitar que eu tava vendo na sua página. Eu sei que você gosta de Raul Seixas. Gosto. Os jovens hoje, acho que o Marinho não vai saber quem foi Raul Seixas. Quem foi ele pra você? Foi o cara um dos caras que ajudou a definir o rock brasileiro. Aliás, se você for me perguntar, na minha opinião, quem são os dois maiores poetas do nosso rock, são ele e o Renato Russo. Tem um top 3 músicas do Raul Seixas que você considera que são as melhores? Tem uma música dele que sempre que eu tô meio pra baixo, às vezes uma parada não dá certo, a gente fica meio triste, mas essa música me levanta pra cima, tipo, ela faz eu querer continuar, que é o Tente Outra Vez. Outra música, Sociedade Alternativa, genial, brilhante. E tem outra dele que é menos conhecida, que é o Por Quem os Sinos Dobram. Que ele fala assim, coragem, coragem, eu sei que você pode mais, enfim. Essa música menos famosa dele, são essas três que eu gosto bastante. Mas e o do Legião Urbana, as três? Gosto muito de uma, Vamos Fazer um Filme, que ele fala assim, né, o sistema é mau, mas a minha turma é legal, tal. Te ver é uma necessidade, eu acho muito legal. Tem também o Tempo Perdido, que maravilhosa, tipo... Não, tipo, se eu me teletransporto para os anos 80, tô num show deles, eu vou chorar. Eu vou chorar, tipo... E tem aquela que é outra música que quando eu tô meio pra baixo, eu escuto e me dá um gás, assim, pra continuar, que é Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto. Sol nasce pra todos, só não sabe quem não quer. Existe uma colaboração entre um diretor e um ator que você considera icônica, foi maravilhosa? Tem o Hitchcock com o James Stewart, mas eu acho que o top 1 mesmo é o Scorsese e o De Niro. O Scorsese é um caso até extremamente raro, né? Porque o cara não fez um filme ruim. O máximo que ele chegou foi aquele musical New York, que é mais ou menos, assim. Mas é legal. É legal. É legal. Esse acho que foi um dos poucos do Scorsese que eu não vi. Porque não sei porque eu vi, mas eu vi. Esse é bom, eu gostei. É com o De Niro e a Liza Minnelli. Exato. Nossa, Liza Minnelli. Tem um filme, Luiz, que você acha que deveria ter uma sequência? Agora vocês me deram uma ideia da hora. Fazer uma sequência do Taxi Driver com o personagem do Travis nos dias de hoje. Nossa, com a inteligência artificial, com os influencers, com, não sei, crise climática, políticos e tal. Cara,
Geralmente eu não simpatizo muito com essa ideia de fazer continuações de filmes clássicos, mas se, tipo, fosse fazer Taxi Driver 2025, eu acho que acharia da hora, né? Mas com o De Niro no papel? Não sei, pode, tipo... Aí é que tá, tem que achar um ator que esteja à altura de fazer o Travis, né? Qual o seu formato preferido? Filme, cinema, streaming ou DVD? Eu sou mais pro cinema, né? Que essa questão eu sou meio purista, né? Que eu gosto daquele ambiente, atmosfera. Sempre que tem algum filme antigo que eu gostaria de ver, que tá passando na tela grande, eu sempre corro para assistir, porque gosto muito. Como você imagina o futuro do cinema nos próximos 10 anos? Então, essa discussão que a gente estava trazendo aqui, né? Com a IA, eu acho que a gente tende a elevar algumas paradas, a melhorar, mas também tem a questão mais negativa, né? Que pode ser que algumas pessoas percam emprego, enfim. Mas eu acho que eu sou otimista quanto a isso. Vão emergir novos talentos. Luiz, agora a gente está quase chegando ao final. Eu queria só perguntar para você compartilhar com a gente em relação ao trabalho do MIS, como que a pessoa se intera, como que acompanha as publicações dos filmes que vão ser exibidos. Eu posso fazer uma pequena divulgação aqui? Claro, fica à vontade. Eu tenho uma página, uma conta no Instagram e no Facebook chamada Lewis Culture, que eu uso para postar coisas de cinema, música, livros, cultura de um modo geral. Então, se vocês puderem me seguir no Instagram, no Facebook, seguir essa minha conta, Lewis Culture, vou agradecer bastante. Tamo junto. Legal. Quanto aos filmes do MIS, o pessoal geralmente vê mais pelo Instagram mesmo. O Instagram do MIS mesmo, né? Que geralmente tem um acesso maior, enfim. Galera, chegamos ao fim desse bate-papo sensacional com o Luiz, que ele é curador. E olha, que conversa incrível. Muito obrigado, Luiz. Obrigado. A gente tá falando do Raul Seixas, posso falar de mais uma música dele que eu adoro? Metamorfose Ambulante, porque tem a frase dessa música que eu acho muito top, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião sobre tudo. Pessoal, aproveitando, ele falou da página dele, vai estar aqui no link da descrição. Segue ele, compartilhe, segue nós também nas redes sociais. E até a próxima, galera. Obrigado.